não me entra na cabeça por que Jesus teve que morrer numa cruz. Essa pergunta foi feita para mim e eu vou te falar que ela deu um trabalhinho para poder encontrar a resposta, viu? Porque eu não sabia a resposta, né? Como a gente não sabe tudo, graças a Deus, né? Então eu tive que fazer uma pesquisa grande, como nós somos católicos, né? E a gente tem que buscar a doutrina para responder e não da nossa cabeça. Então eu busquei o catecismo, busquei a Bíblia, busquei os dois artigos do padre, do professor Felipe Aquino e mais um artigo do padre Paulo Ricardo. E aí deu para construir aqui um racional para poder responder essa pergunta, tá? Vou tentar ser o mais breve possível, mas é muito interessante e se vocês quiserem continuar até no final, acho que vale a pena. Por que Jesus teve que morrer numa cruz, né? E aí eu queria dividir essa resposta em duas partes, né? A primeira parte não é falar nem da cruz, é falar por que tinha que ser uma morte violenta. Porque a morte na cruz foi uma morte violenta, né? E por que tinha que ser violenta, né? Aí a gente tem que voltar lá no Antigo Testamento. Vocês lembram de como que era feita, né, a expiação dos pecados, né? Lembra que todos os anos os judeus, né, matavam lá os cordeiros para poder fazer os holocaustos, que era o sacrifício, né? Então uma vez por ano acontecia esse sacrifício para expiação dos pecados dos judeus, né? E isso acontecia todos os anos, tá? Ou seja, mas por que acontecia todos os anos? Porque os pecados eles eram expiados, ou seja, eles eram redimidos ali naquele momento, mas depois eles voltavam, né? Então não era um sacrifício único, não era um sacrifício final ali. Então tinha que acontecer todos os anos. E aí a gente tem várias passagens, por exemplo, em Oséias, capítulo 6, ele fala que ele não quer mais, Deus, né, fala através de Oséias, que ele não quer mais sacrifício, ele quer misericórdia. Por quê? Porque ele começa a ver que o povo cai nessa prática, tipo assim, pequei, sacrifício, pequei, sacrifício, pequei, sacrifício. Aí tá fácil também, né? Então, tipo assim, você peca, depois você vai lá e mata um cordeiro, beleza, tudo tranquilo, ano que vem eu mato outro. E aí, repete, 1 Samuel 15, Amós capítulo 5, 1 Crônicas 28, Provérbios 21. O próprio Jesus fala, né? Em Mateus 9, Jesus fala também sobre isso. Ele fala assim, ó: vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos e sim os pecadores. Ou seja, ele não quer, a gente não, Deus, né, não quer mais sacrifício, Deus quer misericórdia, ou seja, Deus quer o amor do povo por ele. É isso que Deus espera, que a gente o ame. Ele não espera que a gente fique fazendo os sacrifícios por conta dos pecados. Ele quer que simplesmente a gente o ame, né? E aí foi quando foi definido. Parece que tem até uma ordem cronológica, né? Na verdade, já estava definido, né, a vinda de Deus encarnado como Jesus Cristo, né? Então Deus manda seu Filho único, e aí aqui no Catecismo explica, né, no capítulo, no parágrafo 613, fala assim, ó, o que era necessário? A realização da redenção definitiva. Não tinha que ter mais aquele sacrifício, precisava de uma redenção definitiva, né, dos homens. O cordeiro que tira o pecado do mundo. Ou seja, era necessário que viesse o cordeiro, né, para tirar o pecado do mundo. Porque aqueles cordeiros, eles não tiravam o pecado do mundo, né? Era algo que não era uma redenção definitiva. E qual que era a redenção definitiva? A única possível, de fato, redimir todo e qualquer pecado de toda a humanidade. Era necessário um coração puro. E esse coração puro era de Deus, né? Onde o Pai entrega seu Filho para nos reconciliar consigo. E este, o Filho, né, ele se entrega livremente e por amor. Inclusive está em João capítulo 15,
versículo 13, e também capítulo 10, 17 e 18. Ou seja, Jesus se entrega livremente e por amor, ele não é capturado, ele se entrega, né? Enquanto isso, ao mesmo tempo, o Pai entrega seu Filho. Ou seja, era necessário que isso acontecesse. Agora, por que a morte violenta? Por que tinha que ser violenta? Porque eram os pecados de todo mundo. Eram os pecados de todo mundo. Então, não é que é uma morte violenta, mas o sofrimento foi o maior sofrimento que já aconteceu em toda a história. O maior sofrimento de toda a história foi a morte de Jesus. Por quê? Porque ele carregou todo o pecado do mundo. Então, este pecado, é lá em Isaías 53, fala assim: são as nossas doenças que ele carregou, são as nossas dores que ele levou nas costas. Caiu sobre ele o castigo que nos deixaria em paz, e por suas feridas é que veio a cura. Caiu sobre ele os pecados de todos nós. Por ele se entregou à morte e ele foi contado entre os pecadores. Carregou os nossos pecados. Eu fui passando aqui por várias passagens, tá? Foi picado, mas está tudo em Isaías 53. Ou seja, ele carregou os pecados de todo o mundo. Por isso que o sofrimento que ele passou foi o sofrimento de todo o mundo ali, né? Por isso, esse sofrimento era necessário. O sofrimento não tinha como ele morrer sem sofrer, né? Às vezes algumas pessoas falam assim: nossa, mas coitado, né? Ele podia ter vindo só morrer por nós, mas não precisava ter sofrido. Na verdade, o sofrimento era extremamente necessário que acontecesse, porque por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. Ele sofreu por causa da gente, por causa da quantidade de pecados que o povo de Israel na época, né, que era o povo de Deus, mas depois a gente entendeu que o povo de Deus na verdade é todo o mundo, né? Mas eram os pecados de todas as pessoas, né? De todo o povo de Deus que ele estava lá para redimir. Então, por isso, o sofrimento no momento da morte, tá? E agora, por que a morte de cruz? Né? Tem algum significado? Por que a cruz? E aí, um ponto importantíssimo de se entender é que para Deus, ele só vive o tempo presente. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Talvez isso é algo que, assim, para nós é um pouco difícil de entender, mas o Pai sempre existiu, o Filho sempre existiu e o Espírito Santo sempre existiu, né? A sua vinda sempre houve essa definição da vinda. Mesmo antes de tudo acontecer, já era sabido que Jesus vinha, né? Já era sabido que ele ia morrer em morte de cruz. Mas por quê? Porque aí vem algumas explicações aqui, né? É muito em relação ao momento em que tudo aconteceu na história, né? No Catecismo, no parágrafo 574, agora vamos falar da cruz. Por que a cruz, né? Lá no 574, fala assim, que Jesus, ele, ao mesmo tempo que ele compartilhava de vários ensinamentos, de várias leis judaicas ali, né? Conforme as pessoas também praticavam, ele era um ponto de discussão, né? Ele na visão dos judeus, dos fariseus, ele transgredia muitas leis, mas na verdade ele não estava transgredindo, né? Ele estava simplesmente colocando a verdade à luz de todos, né? E aí as pessoas começaram a culpar ele de vários, né, blasfêmia e tal. E aí os crimes, quando o judeu ia contra a lei de Moisés, né, transgredia as leis de Moisés, era uma pena de morte e por apedrejamento, né? Ou seja, se Jesus foi condenado ali por transgredir leis judaicas, ele devia ter sido apedrejado. Porém, vocês lembram que Jesus não foi julgado pelos judeus. Ele foi julgado pelos romanos, né? E aí, o que tem os romanos, né? E aqui aí eu achei no IUCAT. IUCAT é o Catecismo da Igreja Católica para jovens, que foi uma versão que foi feita na Igreja Católica numa linguagem mais de perguntas e respostas, né? Lá na pergunta 111 está falando sobre isso, né?
por que ele morreu numa cruz, né? E fala assim, que a cruz na época do Império Romano era o método mais vergonhoso e horrível de se morrer. Era a extrema degradação e abandono de uma pessoa. Você morrer na cruz é a pior forma de degradação e abandono que se tinha naquela época, né? E era o método mais vergonhoso e horrível de todas as mortes. Tanto que os romanos não podiam ser crucificados. Então vamos supor que o romano ele cometeu o pior dos crimes, né, naquela época, mas ele era romano. O romano não poderia ser crucificado, porque era uma morte humilhante, horrível, né, vergonhosa. Então eles não podiam ser crucificados. Agora os judeus sim, né? Os judeus eles podiam ser crucificados. Então Jesus foi morto na cruz, né? Foi crucificado porque era a pior das mortes naquela época, né? E aí pode se perguntar, mas se ele tivesse nascido em outra época e tal, então teria sido talvez de outra forma, né? O ponto é que como para Deus não existe passado, presente e futuro, né? Desde sempre, desde antes de tudo, já era sabido que ele morreria numa cruz, né? E aí, então foi tudo desenhado como um roteiro, né? E aí no capítulo 599, desculpa, no parágrafo 599 do Catecismo, explica isso, que não foi nada ao acaso. Até porque nós temos o livre-arbítrio para fazer qualquer coisa, né? Porém, Deus permitiu que as coisas acontecessem da forma que aconteceu. E aí, Deus já sabia desde sempre que ele ia morrer, que o seu filho, né, o único, ia morrer naquele momento da história, né? E aí a gente começa a ver essa relação da cruz desde o Antigo Testamento, a gente vê no Novo Testamento, tanto que a cruz para nós é um símbolo de esperança, né? Então a cruz hoje é um símbolo de esperança para todos nós, né? A gente não consegue a salvação que não seja pela cruz, né? Então a gente tem que lembrar disso. Por exemplo, aqui essa cruz, né? Que na verdade não é uma cruz, né? É o tal, que é a última letra do alfabeto hebraico. Esse tal, como é a última letra, lembra daquela que está na Bíblia, né? Que Deus é o princípio e o fim, né? O alfa e o ômega, né? Que vem do grego, né? O alfabeto alfa e ômega, princípio e fim. E o tal também, ele é o fim, porque ele é a última letra do alfabeto hebraico. Então, e remete um pouco também à cruz e o tal, foi falado no Antigo Testamento. Então, vê como as coisas se conversam. Então só porque falou no Antigo Testamento do tal, foi por isso que ele morreu na cruz, para fazer a relação do Antigo Testamento com o Novo? Não. De novo, desde sempre era sabido que Jesus morreria numa cruz, né? E pelo fato dele morrer numa cruz, toda a vida nossa cristã católica hoje ela é em torno da cruz, né? Por causa do simbolismo que hoje a cruz ela representa para nós, né? Então é importante que se entenda. Então um ponto é o sofrimento que era necessário e o outro ponto é que naquele momento da história era a cruz, né? E sabendo disso, Deus, em sua infinita sabedoria, né, ele trouxe para nós esse significado da cruz, e a gente carrega esse significado para a nossa vida hoje como um todo, tá? Espero que tenha ajudado, né? Vejo que eu utilizei o Catecismo da Igreja Católica, utilizei a nossa Bíblia, utilizei as nossas pessoas confiáveis aí, né, que pregam a doutrina no nosso dia a dia, o IUCAT, que também é o Catecismo para Jovens, é onde a gente tem que buscar o nosso conhecimento no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a próxima.